Fala, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com um convidado muito especial, um convidado que teve passagens pela base do Fluminense, jogou a NCAA Division 2, jogou pela USL League 2, hoje está jogando pelo Miami FC. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Não, valeu, Matheus, obrigado aí pelo convite. Espero que esse bate-papo possa ajudar bastante gente aí que esteja querendo né, jogar futebol profissionalmente. Irmão, eu queria que você começasse falando pra gente, contando um pouquinho da sua história. Como que foi a sua história dentro do futebol? Como que você começou a jogar? Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Cara, comecei, acho que como a maioria dos brasileiros começam, né, jogando futsal. Desde pequenininho a gente começou, meus pais me colocaram numa escolinha e aí eu jogava direitinho e aí fui passando para outras categorias no futsal aqui mesmo dentro de Petrópolis. E, e aí jogava futsal, já comecei a jogar futsal desde os 7 ou 8, se eu não me engano. E, e aí com 8 para 9 anos eu fui chamado para fazer um teste no Fluminense. Aí passei, aí fui federado, fiz a minha base inteira no Fluminense, fiquei lá quase 10 anos, né? E saí do Fluminense em 2014, naquela época de você, né, ou vai para o profissional, ou acaba que você vai para uns times pequenos, ou você para de jogar, né? E, e como eu tinha uma boa relação lá no Fluminense pela longevidade que eu tive e tudo mais lá, teve uma época que a IMG Academy foi fazer um camp lá, né, cara? Eles passaram acho que 1 ou 2 semanas. Eles sabiam mais ou menos que eu falava um pouquinho de inglês, então eles me botaram para falar, para treinar com eles essa semana. E foi legal, né? Porque eu aprendi como é que era um pouquinho do sistema dos Estados Unidos, e aí acabou que passou. E aí, quando começou a Florida Cup, cara, em 2014, naquele ano ali, a 2SV, que era uma empresa que estava tomando conta mais ou menos da Florida Cup também na época, o Fluminense entrou em contato comigo falando, pô, você se interessaria em ir para os Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que você fala inglês já e a gente acha que pode ser uma boa oportunidade para você. E aí comecei com meus pais, cara, a gente não pensou 2 vezes, né? Porque a gente sabe que o Brasil é complicado para jogador de futebol. Se você não chega ali no time grande e você tem que bater em time pequeno, é complicado para depois você sair, né? Então a gente, pô, não pensou 2 vezes. E aí fui para os Estados Unidos em 2015, em agosto de 2015, e aí fiz minha faculdade, me formei, fiz meu mestrado, e aí mais para frente eu consegui realizar aquele sonho de criança, né, de ser jogador de futebol. Legal, irmão. Mano, eu queria explorar um pouquinho, te perguntar um pouquinho sobre essa sua passagem pelo Fluminense, que a gente sabe que é um ambiente, a gente, na verdade, quem não jogou tem essa ideia que é um ambiente muito competitivo e tal. Queria que você comentasse um pouquinho o que que você aprendeu sobre competitividade e qual foi o seu maior ensinamento, assim, nessa sua passagem pelo Fluminense. Cara, acho que tudo, né? Se você tá no Fluminense, você tem que ganhar todos os jogos, né? Então, desde pequenininho, a gente já sentia meio que essa pressãozinha boa, né? De você estar vestindo uma camisa pesadíssima e você ter que ganhar todos os jogos, né? Eu lembro que a gente foi disputar um campeonato em Rio Bonito. Eu não lembro se a gente tinha 9 ou 10 anos, acho que era pré-mirim. E a final foi contra o Vasco e tinha torcida organizada dos dois lados, entendeu? E a gente com 9 anos e os caras cantando pra cacete com bandeira, com fogos, e a gente, cara, é assim pra mais, né? Então, desde pequenininho você já é mostrado o caminho de como funciona, né, jogar por times tão grandes como o Fluminense, como o Vasco, Flamengo, entre outros, né? Então, essa parte da competitividade acaba que vira natural só por você estar nesse ambiente de grandeza, né? Sempre, todos os treinos você tem que dar seu melhor, todos os treinos você tem que estar competindo, porque a base de talentos que tem no Fluminense é surreal, né? Para você ter uma ideia, a minha geração era de Gerson, que está no Flamengo hoje, de Pedro, de Douglas, que agora está na Grécia, de Paulo Lucas, que está no Vasco, de Léo Pelé um pouquinho mais velho, era um ano mais velho, mas a gente treinava junto e tal, então essa geração que hoje tá jogando aí, que a gente vê, essa que era a minha geração. Então, uma geração muito de nível muito alto, e,
E que ou você dava o seu melhor todo dia, ou você não jogava, entendeu? Então, isso foi uma grande lição, assim, acho que não é nem lição, acho que vem naturalmente, né? Porque você faz, se você não faz, você não joga, né? Então, você aprende isso de uma forma natural. Mas, cara, foi muito bom, assim, né? Base inteira, provavelmente uma das melhores bases do Brasil, se não a melhor, né, cara, em termos de revelar jogadores, né, e trabalho. Então, muito grato pelo Fluminense, aprendi muito lá. E, cara, foi muito bom, assim. Obviamente que não deu para continuar depois e me profissionalizar lá, mas só coisa boa, assim, sabe? Só gratidão mesmo. Gabriel, cara, você tava comentando aí só jogador fraquinho, hein? Só perna de pau, né? Mano, deixa eu te perguntar, de curiosidade, assim. Tem alguma coisa que você nota desses caras? Tipo, você falou que jogou com o Pedro, com o Gerson. Tem alguma coisa que eles faziam de diferente? Tipo, algum Cara, comportamento extra? Tem alguma coisa assim que você notava? cara, aí é que tá, assim, eu acho que a parte, assim, é complicado de falar porque, obviamente, o cara está num nível muito mais alto, mas, assim, a parte técnica não é nem tão diferente quando a gente jogava junto, não era tão Uhum. diferente, assim. Obviamente, quando você chega uma faixa etária de 14, 15, que começa a ter um pouco mais de crescimento de corpo, de parte física, né, esse tipo de futebol que é hoje em dia, que é muita força, né, muito firme o tempo inteiro. Eu acho que eles começaram a ter um pouco mais de vantagem em relação à grande maioria. Eles se adaptaram ao jogo mais rapidamente do que a grande maioria, né? Obviamente que eles são muito bons, né? Na parte técnica, são muito competidores, assim, num nível extremo. E talvez essa seja a grande diferença, assim, de não querer perder nem numa bolinha de gude, mas acaba que, tipo assim, ninguém gosta de perder, mas às vezes a diferença pode estar na oportunidade que é dada, porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade que esses caras às vezes tiveram, né? E por isso que a gente tem tanto talento que não é aproveitado quando chega no profissional, né? Eu tenho certeza que tem mais de 1.000 Neymares aí no Brasil. Só que quem tem a oportunidade de chegar são pouquíssimos. E aí acaba que quando o funil vai afunilando, às vezes a oportunidade não é dada para todo mundo, entendeu? Então, às vezes pode ser uma questão de oportunidade, sim, para a galera que não chega, porque é difícil mesmo dar oportunidade, porque no Brasil, especialmente, é tão competitivo, né, cara, que você às vezes não tem espaço mesmo para dar tanta oportunidade para a galera de base. Né? Porque, por exemplo, imagina o Fluminense agora na situação que está, quase sendo rebaixado, e você tem que botar um monte de moleque. E aí o moleque não joga bem, e aí já queima o filme do moleque para um futuro. Né? Mas às vezes pode ser a solução também. Às vezes o moleque entra e acaba com o jogo, dá uma sequência boa para o Fluminense e acaba ajudando o time. Mas é um risco, é um risco. Né? Mas esses caras são assim, primeiro de tudo, são craques, né? Os caras não erram quase nunca e treinam pra cacete, sabe? Trabalham pra caramba. É o clichêzão, né, cara? Mas é aquilo, cara. Os caras fazem tudo que todo mundo acha que é de menor importância, que na minha opinião a coisa que mais importa são essas coisinhas, esses mínimos detalhes, e os caras fazem isso muito bem, entendeu? E talvez essa seja a margem que eles, né, consigam estar um pouquinho à frente de todo mundo. Entendi, irmão. Cara, eu queria conversar agora sobre a sua passagem pelos Estados Unidos, assim. Quando você veio para cá, qual que era a sua mentalidade? Você sempre teve na sua cabeça, não, vou ser jogador de futebol? Ou você veio assim como, vou para os Estados Unidos, vou continuar jogando e vou ver no que dá? Como que foi assim seu pensamento assim? Não, assim, eu sempre tive mentalidade que eu queria ser jogador de futebol, né? Até porque na época, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para uma faculdade pequenininha em West Virginia, que a única coisa que eu sabia é que eles eram muito bons no futebol. Eu não tinha informação nenhuma, assim, porque não tinha Instagram na época, não tinha essa facilidade. Tinha Instagram, mas não como é hoje, né? Então não tinha essa facilidade de ver como que é a estrutura da faculdade, ver como é a cidade, ver como é o programa. Eu só sabia que eles tinham chegado na final do Nacional o ano anterior e que era um programa excelente, com treinadores excelentes, com jogadores do mundo inteiro que jogaram na base
sei lá, do Manchester United, do Borussia Dortmund, do Corinthians, né, de todos esses grandes times, e que estavam numa situação parecida com a minha, né, de não conseguiram ser profissional no Brasil, ou então nos respectivos países. E eu falei, cara, só quero ir para um programa que vai me proporcionar a chance de ser profissional no futuro, né? E sim, foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu fui para um lugar que eu pude conhecer, na minha opinião, o melhor treinador que eu já trabalhei na vida, que hoje está em West Virginia University, que é o Daniel Stratford, que eu aprendi muito com ele. Também o Chris Grassi, que hoje está na Marshall. Então, eu trabalhei com dois caras que, na minha opinião, são absurdos, não só no nível de faculdade, mas no nível nacional mesmo, assim, nos Estados Unidos. É difícil achar caras que são melhores do que esses dois, na minha opinião. Então, fui bem sortudo nesse quesito cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, assim, eu não sabia muito de onde eu estava, eu não sabia muito de como seria ali os primeiros meses e tal, mas tudo questão de adaptação, né? Assim, quando você chega, tudo é novo, mas, cara, assim, você tem que se jogar de braços abertos mesmo e deixar tudo que está vindo, né, vir de forma natural e você né, e se introduzindo nessa cultura, nessa nova forma de viver, na rotina de treino, na rotina de aula, na rotina de prova, e você vai se acostumando conforme as coisas vão vindo. Obviamente que de vez em quando pode ser um pouco a palavra que eu estou procurando, um pouco overwhelming, né? Mas é isso, faz parte do desafio, né, cara? Faz parte da experiência de você ter que superar essas coisas, de você aprender, de você crescer como ser humano e assim, é muito bom, né, cara? Quando você vai passando por etapas e você depois pode olhar para trás e falar, porra, esse desafio aqui tá feito, esse aqui também, né? Mas porra, foi muito bom, cara, muito bom, assim, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, sem a menor dúvida. Cara, e como que foi a sua transição para o profissional? Assim, eu tinha visto que você jogou USL League 2, né? Uhum. Correto? Uhum. Que seria um nível semi-profissional aqui nos Estados Unidos. Mas Uhum. como que foi esse seu processo da sua transição do universitário e do semi-profissional para o profissional? Sim, então, a USL 2 é aquela liga de verão, né? Que quando a temporada da faculdade acaba, a grande maioria dos atletas vão disputar essa liga de verão, né? Para criar um pouco de currículo para depois da faculdade e também para continuar jogando, para continuar em forma para a temporada que está vindo em agosto, né? Então, eu joguei no The Village primeiro, e aí no meu ano que eu acabei meu mestrado, né, na verdade, que eu acabei minha última temporada na faculdade em 2019, ia ser o meu ano para sair pro profissional em 2020, que veio a pandemia, então tudo fechou, não tinha mais liga, nenhuma liga aconteceu, então acabou que no meu ano de sair pro profissional não tinha nada acontecendo, então eu tive que ficar esse um ano inteiro parado, sem achar um clube, sem nada, porque não tinha nada acontecendo, então foi bem desafiador, porque eu fiquei realmente um ano e meio parado, sem fazer nada, né, assim, em relação a time, né, eu ficava treinando sozinho, correndo na rua igual um maluco, fazendo tudo que eu podia, na época, para se alguma oportunidade aparecesse, eu estaria minimamente em forma ou preparado para essa oportunidade, né, e aí em 2021 eu estava trabalhando de assistente técnico na University of Charleston, que foi para onde eu fui fazer faculdade. E aí um amigo do treinador, do assistente técnico na época, na verdade do treinador na época, ele perguntou, pô, você não tem nenhum atleta que né, esteja procurando, que queira vir fazer um trial no Tormenta? Ele falou, porra, tem o meu assistente técnico que você já conhece, que é o Gabriel, não sei o quê. Ele falou, pô, tem como ele vir aqui? Eu estava mais Virgínia, tive que ir para a Geórgia para fazer esse teste. Fui para o teste, fui bem no teste, só que eles já estavam com o elenco fechado para a temporada, então eles falaram, cara, você quer vir para a Liga de Verão? E aí depois a gente vai conversando conforme né, essa liga for e tal.
Falei, pô, lógico, minha oportunidade, né, cara? Melhor, era a única coisa que eu tinha, assim, na época, e falei, é essa oportunidade que eu precisava. E aí na Liga de Verão, eu fui bem pra caramba. A gente teve um ano bem, bem bom ali. E aí, quando acabou ali, eles já queriam que eu terminasse a temporada com eles ali no profissional, mas eu já não podia confirmar, assinar ali o contrato, porque eu já tinha, nesse verão, já tinha confirmado com o Daniel Stratford, que tinha trabalhado comigo em Charleston, que agora está em West Virginia, que eu ia trabalhar de assistente para ele, lá em West Virginia. Então, eu não podia, é engraçado, porque eu não podia realizar o meu sonho de ser jogador profissional quando eu tive a oportunidade, porque eu já tinha dado minha palavra que eu ia ser treinador antes, entendeu? De eu ter essa oportunidade. Então, Só, Gabriel, desculpa interromper. Você então não estava com elegibilidade, você estava só como não, assistente? eu só trabalhando na West Virginia. Eu não estava jogando mais. Só Caramba, estava que trabalhando, legal, velho. trabalhando de treinador. E aí, quando eu tive essa oportunidade de, pô, ser profissional, eu não podia, porque eu já tinha dado minha palavra que eu ia ser treinador de novo numa outra faculdade. Então eu falei, cara, eu não posso voltar atrás, faltando uma semana para a temporada lá começar e falar que eu não vou mais trabalhar. Então eu fui para lá com um contrato assinado para outra temporada. Entendeu? Então eu tive que botar um delayzinho no meu sonho de 4, 5 meses para depois poder começar, entendeu? E aí trabalhei de assistente lá na West Virginia, e aí em 2022 foi meu primeiro ano no profissional lá no Tormenta. E foi aí que começou essa minha jornada profissional aí. Cara, como uma coisa legal assim que eu mencionei é que eu vejo muita. Agora eu tô aqui no meu último ano de faculdade também, eu vejo muita gente passando por isso. Esse período dessa transição, sabe? Tem muita gente que ainda quer seguir o sonho, que aí eles desistem do meio do caminho. E aí você comentou que você ficou um ano só treinando, parado, assim. Foi. E aí, cara, eu acredito que você meio que teve aquela incerteza, né? Por conta do Covid, todos nós tivemos assim. Como que você lidou com esse processo, assim, esse um ano parado, depois você ir jogar, ir ser assistente técnico? Como que você lidou com esse processo? Cara, acho que dia após dia, né, cara? Às vezes quando você pensa muito no futuro e você pensa no que pode e o que não pode acontecer, acaba que você fica num caos, né, cara? Acaba que a sua mente vai criando um monte de cenário e você acaba que não foca no que você tem que fazer. Então, o que eu tentava fazer era, tipo assim, que a gente nem podia sair de casa de vez em quando, né, cara? O que eu posso fazer? É fazer abdominal em casa, fazer flexão em casa, vou fazer o que eu tiver que fazer para estar o mais perto possível de, se tiver uma oportunidade no futuro, eu estar minimamente preparado. Né? Então, tipo assim, eu focava mais no que eu podia controlar ali na minha frente do que qualquer outra coisa, sabe? Porque eu sempre confiei na minha capacidade como jogador, eu sempre tive confiança de que eu era bom o suficiente para poder jogar e que eu precisava de uma oportunidade, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando a oportunidade chega, você tem que estar preparado, né? Então, assim, era mais focar realmente no dia a dia, nas coisinhas pequenas que você tem que fazer todo dia, do que qualquer outra coisa, sabe? Então, acho que foi basicamente isso que eu fiz, assim, sabe? E, obviamente, pensando, mentalizando que alguma coisa ia aparecer. E ainda bem que apareceu. Da hora demais isso. Cara, agora, assim, voltando para essa sua transição para o profissional, qual foi sua maior dificuldade? Assim, você estava no universitário, jogou no universitário, daí você teve esse ano que você treinou por conta, depois você teve essa experiência como assistente. Uhum. Na sua transição, qual foi sua maior dificuldade, assim? Cara, a maior dificuldade foi estar esse tempo inteiro sem jogar, né, cara? Hum, Porque por mais que você treine, você faça tudo o que você consegue fazer, a parte física, a parte do futebol é muito diferente de qualquer outra coisa, sabe? Você tem a desaceleração, você tem o chute, você tem o passe, você tem deslocamento lateral, você tem, né, tudo que uma corrida normal na rua ou numa esteira não vai te proporcionar, né? Então, e o toque na bola, o teu feeling, né? Tudo que você vai melhorando conforme você mais joga, você não tem se você não joga, entendeu? Então, ser inserido nesse environment de novo de treino, de intensidade, de pancada, foi ali, eu tive que precisar de umas 2 semanas ali para voltar ao ritmo de pensamento, de parte técnica, porque todo mundo já estava jogando, entendeu? Então, essa foi um grande desafio ali, que
deu tudo certo, até porque a pré-temporada é um pouquinho longa, então você consegue voltar ao ritmo antes da temporada começar, né? Então, foi provavelmente esse o grande desafio. E, obviamente, que a parte de você estar jogando com... Porque o college é de 18 a 22 no máximo. Alguns têm mais idade, mas a grande maioria é entre 18 e 22. Quando você é inserido no profissional, você começa a pegar a galera bem mais velha, bem mais experiente, né? Então, você também tem que ter um pouco mais de desenvoltura para entender o jogo, né? Mas isso acho que você vai pegando com o tempo, conforme você mais é exposto a esse ambiente, você vai se adaptando, né? A parte física, a parte mental do jogo, a parte de entender quando você tem que desacelerar, quando você tem que acelerar no jogo profissional completamente diferente do college, até porque o sistema do college é pausado, né? A bola sai, na verdade, tem substituição no primeiro tempo, tem substituição no segundo, e você pode entrar e voltar, então é tudo bem diferente, né? Mas acho que essa parte de estar sem jogar e voltar para jogar, acho que talvez tenha sido o maior desafio. Cara, que legal. É muito legal, assim, conhecer, cara. Muito legal isso. Saber que você teve esse tempo parado e mesmo assim você continuou trabalhando e tal. Uhum. Isso é uma coisa, que não te disse, você está sendo a nossa quarta entrevista, isso é uma coisa que eu notei em comum em todos os atletas que eu entrevistei, assim, todos Uhum. eles tinham essa mentalidade que eles tinham que fazer o que tinha que ser feito, que Sim. eles tinham esse feeling que uma hora ou outra ia chegar nesse sonho. Cara, agora, para acabar, eu separei uma dinâmica aqui com 3 perguntas rápidas. A primeira delas, qual que é o principal ensinamento que você teve dentro da sua jornada no futebol? Desde a base do Fluminense até agora jogando profissionalmente, na segunda divisão. Cara, acho que futebol te ensina uma coisa todo dia, né, cara? Futebol é um reflexo da vida, na minha opinião, assim, sabe? É você trabalhar pra caramba, você dar seu melhor todo dia, você fazer as coisinhas pequenas todos os dias da sua melhor maneira possível, sem saber se aquilo vai dar certo, mas você tendo a convicção de que você está fazendo o seu melhor, de que você está se empenhando ao máximo para um objetivo, né? Você trabalhar para caramba, para conquistar um pouquinho as vitórias pequenas do dia a dia para que você possa alcançar um objetivo maior, né, cara? Então, acho que futebol e vida estão alinhadas, né, com tudo, na verdade, porque você nunca vai ganhar sempre, você nunca vai perder sempre, e porque você ganha, você não é o melhor, e porque você perde, você não é o pior do mundo. Então, é você saber assimilar essas coisas, é você saber que quando você ganha não está tudo certo, e quando você perde não está tudo errado, é você tentar achar um meio termo ali, né, cara, e continuar fazendo as coisas de uma forma correta, né, sem tirar vantagem sobre ninguém, sobre nada, e continuar, né, focado no dia a dia de uma forma humilde e confiar e mentalizar e pensar positivo de que as coisas vão acontecer para quem trabalha direito, para quem faz as coisas de uma forma correta. Irmão, se você pudesse. Segunda pergunta agora. Se você pudesse voltar no tempo com todas essas experiências que você teve, com todo esse conhecimento que você tem hoje, se você pudesse voltar no tempo para o Gabriel e pudesse dar um conselho para o Gabriel que estava na base do Fluminense, qual conselho seria? Cara, o conselho é para continuar trabalhando igual eu trabalhei, sacrificar várias coisas que eu sacrifiquei quando era pequeno, para que ia valer a pena, que eu ia conhecer pessoas ao longo do caminho que iam fazer valer todos os sacrifícios que eu passei, todos os sacrifícios que meus pais, meus avós fizeram por mim, que ia valer a pena, sabe? Para continuar sempre focado, para cuidar das coisinhas pequenas, que são as coisas que mais valem a pena. Isso estou falando de alimentação, de sono, de treinamento, de ser educado com todo mundo, ser respeitoso com todo mundo, tratar todo mundo bem, que essas coisas, na minha opinião, dão futuro, dão um fruto na frente, né? Se você faz as coisas direitinho. Então, basicamente, falar, cara, continua aí focado, continua firme, que às vezes não vai ser do jeito que você pensa, mas pode ser melhor, ou pode ser de jeitos que vão abrir outras oportunidades na frente, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas
que a gente pode controlar o dia, o momento de agora, então é tentar fazer sempre o melhor nesse dia, no presente, e confiar que as coisas vão acontecer de uma forma boa no futuro. Legal, irmão. Irmão, para acabar, onde que você se vê chegando na carreira? Qual que é o seu maior objetivo, assim? Complicado, né? Assim, a gente se vê no mais alto nível possível, obviamente, é o que a gente sempre sonha, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã, então, assim, se eu puder falar, a minha ideia, meu sonho agora seria estar numa MLS, né, poder estar disputando a liga mais alta, no nível mais alto dos Estados Unidos é, e, né, eventualmente um dia assim poder voltar para o Brasil para um time grande e poder terminar a carreira aqui ou algo desse tipo. Também adoraria ir para a Europa se tivesse essa oportunidade, mas acho que esses assim, seriam os grandes objetivos. No momento, né, talvez provavelmente continuar na USL, ter um ano bom, né, para ver como é que seria depois, mas acho que esse aí seria o grande objetivo, ir para a MLS no futuro e talvez, né, voltar para o Brasil, ou então para algum outro time assim. Da hora, irmão. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Rapaziada, essa foi a história do Gabriel. Se esse vídeo trouxe algum valor para você, ajuda a gente compartilhando. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, Matheus. Obrigado aí pelo convite. Valeu, irmão. Tamo junto.